A paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 39, que diz: Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Estamos diante de mais um milagre, mais uma cura, desses 3 milagres que Jesus realizou em Cafarnaum. Nós vamos observar que Jesus, assim que ele deixou a sinagoga, né, é interessante nós estarmos na nossa mente que era um lugar público. Jesus ele vai se dirigir para a casa de Pedro. Ele vai à casa de Pedro, um ambiente, né, doméstico, né, que provavelmente estava hospedando Jesus, né, e era ali obrigação ali das famílias, né, cuidar de seus parentes, idosos, viúvas, né, o que parece ser o caso da sogra de Pedro, né, que estavam morando em sua casa. E ali Jesus fez um milagre caseiro, né, um milagre ali doméstico. E nós entendemos que na sinagoga o milagre operado dizia respeito a um confronto espiritual, a uma guerra, uma batalha espiritual. Mas agora o milagre se dirigia a uma mulher enferma, e ela tinha uma febre muito alta, diz a palavra do Senhor. E nós vamos ver que essa febre é interessante, né? Que Lucas, o médico, quando ele fala uma febre muito alta, ele não está falando de qualquer febre, né? Ele não está falando sem entender, compreender, né? Sobre essa enfermidade que estava ali na vida daquela mulher, da sogra de Pedro. E nós vamos observar alguns pontos que nós devemos praticar em nossas vidas, que é o quê? Que Jesus estava sempre disposto a servir, né? Jesus sempre estava disposto a servir. Quando a palavra ela diz no versículo 38, deixando ele a sinagoga para a casa de Simão, né? Ele deixou a sinagoga ali e ele foi para a casa de Simão. Vamos colocar aqui, vamos entender que era um dia de sábado e Jesus já tinha ensinado, né, durante aquele dia na sinagoga. É interessante observar, né, que todo pastor, após um culto de domingo, né, ele deseja descansar. Eu falo isso não só de palavra, de experiência dos outros, mas experiência vivida. Né? A gente muitas das vezes, quando chega no domingo, terminou o culto, a gente está tão cansado, desgastado, a gente quer o quê? Quer descansar. Mas Jesus, nessa situação aqui da sinagoga, ao sair da sinagoga, né, embora estivesse cansado, Jesus ele sempre estava sempre disposto a servir e a atender os necessitados. É um exemplo para nós, né? Jesus estava sempre pronto a servir, né? E isso condiz com o propósito da sua missão. Então, a missão do Senhor Jesus, ele sabia para que ele veio. E isso é importante, a gente entender o propósito da nossa missão, né? E Jesus, ele sabia que ele veio, né, veio para salvar o perdido. Ele iria buscar os perdidos, né, e salvar. Quando nós lemos em Lucas, capítulo 19, no versículo de número 10, nós vamos ver o Senhor dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Jesus estava sempre disposto a servir. E todo aquele que serve ao Senhor, todo aquele que está em eminência, né, que está servindo ao Senhor, seja com cargo eclesiástico, ou até não, mas falando para a liderança, deve estar sempre pronto a servir. Deve estar sempre pronto a atender o pedido necessitado, de buscar como Jesus. Ele veio para buscar, né?
Ele veio para salvar, né, o que havia perdido. Outro ponto no processo de cura da sogra de Pedro, que a gente pode se atentar, é que Jesus recebe um pedido de serviço. O que é um pedido de serviço? É alguém está rogando por alguém que está precisando de uma oração, que está precisando de uma unção com óleo, que está precisando de uma visitação. E aqui Jesus, ele recebe um pedido de serviço. No versículo 38 continua ainda: ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. E a sogra de Simão, ela não tinha apenas uma febre, como falamos anteriormente, mas uma febre muito alta, conforme nós vamos ver Lucas descrevendo, né, o médico. O verbo rogar-lhe revela que o pedido de cura foi feito por várias pessoas da casa. Então, não foi só um que pediu. O rogar-lhe era mais de uma pessoa pedindo. Então, os irmãos Simão e André, ou Tiago e João, eles estavam ali, né? Todos sabem que quando que aquela febre era sintoma de alguma evidência de uma doença mais grave, né, que colocava em risco a saúde daquela mulher. E o pedido dessas pessoas revela que já estava claro para eles o que Jesus era capaz de fazer. Então, quando alguém roga, quando alguém pede para orar, para que assim venha ser visitado, né, pede para interceder por alguém, é porque aquela pessoa ela sabe o poder que tem Jesus. E assim eles sabiam o poder. E no nome de Jesus ele tem poder para curar, para salvar, né, para perdoar pecados. No nome de Jesus ele tem poder. E tem pessoas que vão ter o contato com Cristo Jesus a partir do momento que vai ser curado, que vai ser transformado. Então, nós precisamos entender o nosso propósito. E quando Jesus ele recebe esse pedido de serviço, ele não fala que está cansado, ele não fala que vai dormir, que vai depois. Quando aquele que tem fome, ele tem pressa. Aquele que precisa de algo, seja do medicamento, de algo, ele tem pressa. E muitas das vezes, não, vamos espera um pouquinho. Depois eu visito, depois eu oro. Quando eu tiver um tempo eu vou. Isso é um ponto a se pensar, principalmente naqueles que recebeu e tem um chamado do Senhor para o santo ministério. Então Jesus ele recebe um pedido e vai. Um outro ponto importante para nós também fixarmos esse estudo, esse devocional, Jesus realiza o que? O serviço. Né? Quando ele diz no versículo 39, inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. A cura ela foi efetuada de forma evidente e imediata. Né? Ele repreendeu a febre e ela foi embora. Lucas ele vai enfatizar a palavra de repreensão dirigida à febre. Jesus também expulsou os demônios com a sua palavra. Mas agora, com a mesma palavra, ele cura a enfermidade daquela mulher, da sogra de Pedro. Nas duas ocasiões, Lucas usa a palavra repreendeu. Uma evidência de que seja um demônio, seja uma enfermidade. A autoridade de Jesus é a mesma. Não seja qual for o problema, seja um demônio que esteja oprimido ou uma enfermidade que esteja sobre a vida da pessoa. A autoridade de Jesus era a mesma, ele repreendeu. Nós precisamos entender que o Senhor nos dá autoridade para repreender no nome de Jesus toda potestade maligna e toda enfermidade que esteja assolando. E nós precisamos crer nesse nome que tem poder. Se ele veio buscar e salvar os que haviam perdido, Jesus ele vai, à medida que ele vai curando, ele vai operando na vida das pessoas, é para que as pessoas possam dar continuidade ao seu evangelho. Então Jesus ele realiza esse serviço, né? E ali com autoridade, né? Com autoridade.
Mais uma vez, né, é a poderosa palavra do Senhor. Por isso que nós precisamos estar munido da palavra, fortalecido, dando ouvido à palavra do Senhor, para que possamos realmente avançar, para que possamos, né, ser aquele que vai realmente ter autoridade, que vai falar com ousadia, né? Aquela febre foi embora, aquele endemoniado, o inimigo foi expulso da vida deles. Não só a febre, né, alta desaparece instantaneamente daquela mulher, mas também as consequências residuais da febre foram remediadas. Não teve, né, o Senhor fez um milagre completo na vida. Já curada a mulher levanta-se imediatamente para servir a todos que estavam na casa. O intuito de ser curado, né? Para que eu fiz uma pergunta há um certo tempo atrás aí? Para que você quer ser curado? Para que você quer receber essa cura dessa enfermidade? É para servir ao Senhor melhor? Essa mulher, ela foi curada, a sogra de Pedro, ela foi curada e imediatamente ela passa a servir todos que estavam na casa. Então, a cura dela era para algo, para que ela viesse servir ali aqueles homens, a Cristo, a todos que estavam ali. Então, minha pergunta hoje é: o que você está pedindo ao Senhor tem a ver com o reino de Deus? Essa cura é para que você tenha condições físicas e força para caminhar, para ir mais longe, para avançar mais, ou você quer uma cura só para você não sentir mais dor, não sentir mais nada e ficar estacionado? Você pense e responda isso não para mim, mas responda para o Senhor Jesus. Seja uma cura, seja uma porta aberta, seja uma providência do Senhor em determinada área da sua vida. Para que você quer? O reino de Deus está em primeiro lugar. Está sendo colocado o reino de Deus, Mateus 6,33. É o reino de Deus. Né? Buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vai ser acrescentada. Comer, beber e vestir, tudo que você está fazendo em prol do reino de Deus. O que você quer receber tem a ver com o reino? Ou só tem a ver com a tua vida? Com a sua vaidade? Então pense nisso. A sogra de Pedro, ela foi curada e imediatamente passou a servir a todos que estavam na casa. Então medite nessa palavra. O terceiro milagre nós iremos falar no próximo devocional, que é a cura de multidões. Então receba essa palavra em nome de Jesus nesse dia.